Boa tarde, docente. Chamo-me Arlene Alexandra Chimani, da GED 2A. Irei falar sobre a norma 1, que são a apresentação das demonstrações financeiras, onde encontramos os objetivos, o âmbito, as demonstrações financeiras, o objetivo das demonstrações financeiras consolidadas e também temos as considerações gerais. Dizer que as demonstrações financeiras são representadas ou estruturadas na posição financeira e desempenho financeiro de uma entidade. Ela tem como objetivo de proporcionar informações sobre a posição financeira ou o desempenho financeiro, os fluxos de caixa de uma entidade que seja útil a um conjunto alargado de utilizadores quando tomam decisões econômicas. Temos as demonstrações financeiras, onde encontramos a posição financeira. Nas posições financeiras, temos informações sobre ativos, passivos e patrimônio líquidos. E temos o desempenho financeiro, onde encontramos avaliações de receitas, despesas e lucros. E temos o fluxo de caixa, onde analisa a entrada e saída de dinheiro. Para seguir esse objetivo, as demonstrações financeiras de uma entidade prestam informações sobre os ativos, os capitais próprios, os rendimentos, os gastos, os fluxos de caixas, as contribuições, os detentores de capital. E essa informação é um conjunto com outra informação suplementar, onde temos exemplos das notas, das demonstrações financeiras. Ela ajuda os utilizadores das demonstrações financeiras a prever os fluxos de caixa ou futuros da entidade. O conjunto completo das demonstrações financeiras, onde encontramos um balanço, uma demonstração dos resultados durante o período contabilístico, uma demonstração das variações do capital próprio, uma demonstração de fluxo de caixa durante o período contabilístico, as notas explicativas, incluindo o resumo das políticas contabilísticas mais significativas, adotando as informações adicionais. Ou um balanço no início do período comparativo mais antigo, no caso de uma entidade a aplicar uma política contabilística retrospectiva ou a efetuar uma repressão ou classificação retrospectiva de itens das suas demonstrações financeiras. Onde nas demonstrações financeiras também encontramos o balanço, as demonstrações das variações no patrimônio líquido, notas explicativas, onde temos as demonstrações de resultados, as demonstrações de fluxo de caixa, o balanço comparativo. Já nas considerações gerais, as demonstrações financeiras devem representar apropriadamente a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma entidade. A apresentação apropriada, ela exige a fidedigna dos efeitos das transações ou acontecimentos e condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos, gastos, ou também encontramos, ou tem um quadro conceptual. As demonstrações financeiras, contam com as disposições do PGC-NIRF, deve fazer uma declaração explícita e incondicional nas notas explicativas sobre esse compromisso. Uma entidade não pode retificar políticas contabilísticas, onde encontramos que os órgãos de gestão declaram que as demonstrações financeiras representam apropriadamente a situação financeira da entidade, o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa.
que quando houver o cumprimento das normas do PGC-NIRF, exceto em relação a um requisito específico para haver uma representação mais apropriada. O título da norma, que está na base de requisitos, não cumpre a natureza do requisito. O tratamento que a norma prevê é as razões pelas quais este tratamento distorce, nas circunstâncias, uma apresentação apropriada e contra o conflito com o objetivo das demonstrações financeiras como um bem, um tratamento adotado pela entidade. Para cada período contabilístico, apresentando o efeito financeiro em cada item das demonstrações financeiras, que resultaria da aplicação dos requisitos das normas. Onde temos a apresentação adequada das demonstrações financeiras, temos a conformidade com as normas, derogações de normas, não conformidade com o PGC-NIRF, temos as divulgações, declarações explícitas, normas explicativas. Na apresentação inadequada das demonstrações financeiras, temos as condições e eventos, que são os efeitos de transações, justificativa para derogações, avaliação de gestão, regulamento da gestão, a representação do fidedigno. E dizer também que as demonstrações financeiras consolidadas, uma empresa mãe é obrigada a preparar a apresentação ou as demonstrações financeiras consolidadas. A empresa mãe, se for ela cooperada uma subsidiária parcialmente detidas ou subsidiárias parcialmente por outra entidade, os seus detentores de capital, incluindo os que não têm direito de voto, tiverem sido informados de que a empresa-mãe não apresenta demonstrações financeiras consolidadas e não opuseram a tal situação. Os instrumentos de dívida ou de capital próprio da empresa-mãe não são negócios no mercado aberto de capital, uma bolsa de valores nacionais ou estrangeiras. A empresa-mãe não tenha depositado nem esteja em curso de depositar, tem como objetivo imitar qualquer classe de instrumento no mercado aberto de capitais. A empresa-mãe final ou qualquer empresa-mãe intermédia prepara demonstrações financeiras consolidadas disponíveis para uso público que cumpram as posições do PGC-NIRF, onde temos as demonstrações financeiras consolidadas, temos a estrutura de propriedades, as obrigações de detentores de capital, temos a continuidade das operações. Quando prepara demonstrações financeiras ou algo de gestão, deve fazer uma avaliação da capacidade da entidade em continuar com as suas operações. Uma entidade deve preparar demonstrações financeiras na base da continuidade das operações, a menos que os órgãos de gestão tenham a intenção de liquidar a entidade ou acessar a atividade ou não tenham alternativas realistas. Quando uma entidade não prepara demonstrações financeiras na base da continuidade das operações, deve divulgar esse facto em conjunto com divulgações de qual a base de preparação das demonstrações financeiras e as razões pelas quais a entidade não pode ser vista como uma entidade em continuidade. Onde encontramos a preparar demonstrações financeiras, a entidade inicia o processo de preparação das demonstrações financeiras e temos a determinar a base de preparação, onde a gestão decide se a demonstração financeira devem ser preparadas na base da continuidade.
Temos também avaliar a capacidade da continuidade. A gestão avalia a capacidade da entidade de continuar as operações e divulgar a base da preparação. Ela se baseia-se na continuidade ou, se não for usada, a entidade deve divulgar as alternativas e as razões. Temos a base contabilística do acréscimo. Uma entidade deve preparar as suas demonstrações financeiras na base contabilística e do acréscimo, exceto quando a informação dos fluxos de caixa ou quando a base contabilística é usada, uma entidade reconhece itens como ativos, passivos, capital próprio, gastos, rendimentos, elementos das demonstrações financeiras, quando estiverem de acordo com as definições e critérios de reconhecimento, para eles estabelecidos no quadro conceptual, onde encontramos as receitas, que é a entrada de ativos ou reduções de passivos. E temos o ativo, que são os recursos que uma entidade controla, temos as despesas, que é a saída de ativos ou ocorrência de passivos. Temos o patrimônio líquido, onde interesse resíduos ativos de uma entidade. E temos também os passivos, que são obrigações que uma entidade deve. Temos a materialidade. O que é isso de materialidade? A materialidade é uma entidade que deve apresentar separadamente cada classe material de itens da natureza similar. Uma entidade deve apresentar separadamente itens da natureza não similar, onde encontramos a apresentação agregada e temos a apresentação separada. Os itens similares e temos também os itens não similares. Irei falar também sobre as compensações. Uma entidade não deve fazer as compensações entre ativos, passivos, entre rendimentos e gastos. Temos exemplo quando for exigido ou permitido por uma norma. Ou temos a compensação não permitida e a compensação permitida. Os ativos e passivos e as receitas e as despesas. Falar também sobre a frequência de relato, aquela que deve representar um conjunto completo das normas financeiras, incluindo informações comparativas, pelo menos uma vez por ano, o período coberto pelas demonstrações financeiras, a razão para a utilização de um período mais longo ou curto. O fato de que as quantias apresentadas nas demonstrações financeiras não serem comparadas. Temos algumas justificação não necessária, temos a comparabilidade garantida, temos a justificação necessária, temos a comparabilidade comprometida. Falar também sobre a informação comparativa. Quando de outra for permitido ou exigido pelas normas, uma entidade deve apresentar para todas as quantias relatadas no período contabilístico corrente informação comparativa do período contabilístico anterior. Uma entidade deve incluir informações comparativas escritas, descritivas, narrativa, quando tal for relevante para a compreensão das demonstrações financeiras do período contabilístico corrente. Ela deve divulgar informações comparativas, deve apresentar no mínimo dos balanços, 2 de cada uma das restantes demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas. Quando uma entidade aplica uma política contabilística restritivamente, efetua uma depreciação retrospectiva de itens das demonstrações financeiras ou quando classifica itens das demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas.
onde temos no final do período corrente, no final do período procedente, o mesmo que o início do período corrente. No início do período comparativo mais antigo, ou quando uma entidade altera a apresentação, classificação de itens das demonstrações financeiras, deve classificar as quantias comparativas, a não ser que seja impraticável. Temos a política contabilística atuais, informações comparativas detalhadas e políticas contabilísticas anteriores e comparativa limitada. Obrigada. É tudo. E tchau.